Paulo escrevendo a Filemon. Então, Filemon, epístola de apenas um capítulo, é nela que nós vamos conversar. E eu queria, se o Senhor permitir, iniciar hoje uma série de talvez 4 mensagens, 5 mensagens talvez, com base nessa epístola. Se o Senhor permitir, a gente vai falar sobre toda a epístola em temas que olham para a maturidade cristã para resolver conflitos ou resolver problemas. A série de mensagens seria ou será, se Deus permitir, maturidade cristã, e a gente inicia hoje a primeira mensagem com base em Filemon. Eu quero ler toda a epístola, a gente vai conversando sobre essa epístola e depois eu vou iniciar, propriamente dito, essa série de mensagens. Amém? Se você encontrou no Novo Testamento, antes de Hebreus, encontra-se a última carta de Paulo na Bíblia, né? Não a última que ele escreveu, mas na Bíblia a última, caso Hebreus não tenha sido escrito por Paulo. Como a gente não sabe, então, na Bíblia nós temos Filemon, depois de 2 Timóteo e antes de Hebreus. Podemos ler? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso cooperador nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho e pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês.
Amém. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado pela bênção da tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que temos de expor a tua palavra. Te peço, Senhor Deus, prepara a nossa mente e o nosso coração para que possamos recepcionar essa palavra e vivenciar com satisfação, com alegria plena. Nos ajuda, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quanto tempo? Vamos lá. Essa epístola que Paulo escreve para Filemon, como nós vimos aqui no contexto, foi para resolver uma solução, um conflito, algo que estava acontecendo não na igreja, mas na casa de um cristão. Uma família cristã estava com um problema, estava em conflito interno, pessoal. E Paulo decide escrever esta carta. E qual era o conflito? Qual era o problema? Filemon era um cristão de Colossos, rico, notável, tinha posses, tinha escravos, era dono de escravos, pelo menos um escravo, que é Onésimo, este que Paulo fala. É possível que ele tivesse outros escravos, porque isso era comum naquela época. Outros cristãos também eram proprietários de escravos. Onésimo rouba o seu senhor e foge. Só que ele foge para muito longe. De Colossos, ele vai para Roma. Em Roma, ele se encontra com Paulo em uma prisão, e Paulo prega para ele, e ele se converte a partir do ministério do apóstolo Paulo. Ele conta a história. Paulo decide escrever para Filemon, que também foi convertido através do ministério do apóstolo Paulo. Só para você ter uma ideia, de Colossos para Roma, são aproximadamente 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Na verdade, 1.600 quilômetros, mais ou menos. E ele fugiu, por quê? Porque era uma cidade muito grande, populosa, e ele poderia se esconder no meio da multidão. Eu me lembro que logo quando eu me converti, eu era um pouquinho errado, sabe? Aí eu fui para a igreja grande. Para quê? Para me esconder no meio da multidão. Por isso que eu gosto de igrejas menores, 100 membros, 200 membros, 150 membros, e gosto de me envolver. Porque eu fiz isso para poder me esconder. Claro que ninguém se esconde de Deus nem do Espírito Santo, né? Ele me pegou e me fisgou direitinho, graças a Deus. Talvez Onésimo tenha fugido para uma cidade populosa para se esconder, mas o poder do Evangelho também o alcançou. Diferente, ainda falando da epístola, diferente das outras epístolas do apóstolo Paulo, que ele escreve para instrução de organização de uma igreja, ele escreve para desfazer as doutrinas heréticas, ele escreve de forma doutrinária, até para a igreja de Colossos. Ele escreve, por exemplo, para combater uma heresia que dizia que Cristo não havia encarnado, morto e ressuscitado. Aliás, Colossenses é a epístola mais cristocêntrica que existe. E Paulo escreveu as outras cartas para combater algo e para falar com a igreja. Esta especificamente, ele não fala de doutrina. Ele fala para um homem que estava com um problema. Ele havia perdido um escravo porque esse escravo roubou e fugiu. A ideia aqui é que os princípios morais e as situações humanas sejam reveladas. Não são doutrinas, não é uma epístola doutrinária. É até interessante que foi uma epístola pessoal, Paulo escreveu para Filemon, mas foi tão aceita pela igreja que fez parte do cânon sagrado. Eles aceitaram como inspirada. Olha que louco. Não é uma epístola que organiza a igreja, que fala de doutrinas. É pessoal, mas tão importante, e nós vamos entender o porquê,
que ela tornou-se canônica, ela faz parte do cânon sagrado. Para a gente se situar, no mundo antigo, greco-romano, aproximadamente 35% da população era, de fato, escravizada. Isso era comum naquela época. Hoje pode até parecer algo estranho para a gente, apesar de que hoje muitas pessoas no mundo ainda são escravos, vocês sabem disso, né? Embora a gente viva em um estado de liberdade, mas no mundo, escravos ainda existem. Mas naquela época, 35% da população greco-romana era escravizada. E escravos, como vocês sabem, eram considerados ferramentas vivas, não eram seres humanos. Eram ferramentas, eles serviam para o trabalho, só que eram vivas, né? A ponto de o Senhor fazer o que bem entender com esses escravos, principalmente se eles falhassem. Tipo assim, se ficar velho, eu posso fazer o que bem entender, mando matar, troco, enfim. Agora, se roubar, eu tenho o direito de mandar crucificá-lo. Olha o contexto dessa epístola, olha o que estava acontecendo, olha a punição de um escravo fugitivo, e olha o apóstolo Paulo no meio de tudo isso. Olha a urgência da pregação, da exortação, do escrito do apóstolo Paulo. Paulo estava envolvido em uma situação de vida ou morte. Ele precisava, com urgência e contato, com sensibilidade, escrever uma carta para envolver Filemon nesse contexto e fazer com que Filemon amolecesse o coração. A grande ideia, o objetivo principal, a mensagem central da epístola de Paulo a Filemon é a transformação através do amor e da graça, promovendo a reconciliação e a igualdade em Cristo. Em outras palavras, essa epístola vai falar sobre o cristianismo prático, não só teórico, mas Paulo vai desafiar Filemon e toda a igreja a viver aquilo que ele estava ensinando. Com uma história real, com a prática, ele estava vivendo um conflito e precisava aplicar o cristianismo naquele contexto. Esse é o contexto da carta. Eu vou falar sobre maturidade cristã ao longo da série, mas quero começar hoje dizendo para a igreja que maturidade cristã passa por unidade, ou seja, vivendo a unidade no corpo de Cristo. Eu quero, primeiramente, o que o dicionário fala sobre unidade, né? Unidade. Diz assim: a qualidade ou o estado de um ser, a qualidade ou o estado de ser um, de ser único, de ser uno, que não pode ser dividido. Isso é unidade. Então, nós, enquanto igreja, vamos ouvir essa mensagem com a ideia de vivermos essa unidade no corpo de Cristo. 3 versículos eu quero compartilhar nessa noite. A saudação paulina para Filemon. E a partir daqui eu desenvolvo o nosso argumento. Para viver a unidade no corpo de Cristo, a verdadeira unidade no corpo de Cristo, é necessário, quem quiser anotar, anota, consciência de propósito. Eu preciso ter consciência de quem sou eu no reino. Eu preciso ter consciência de, enquanto igreja, o que nós devemos viver. Paulo começa falando o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo tinha consciência da sua missão. E nesse contexto todo, a gente vê nas outras epístolas do Paulo que ele fala Paulo apóstolo, Paulo isso. Poucas vezes, acho que 2 vezes somente, ele fala Paulo prisioneiro. Acho que só essa vez ele fala Paulo prisioneiro. Em outra ele fala Paulo servo. Porque
Porque ele sabia, tinha consciência do seu propósito. Tanto é que em 25 versículos, ele fala 3 vezes. Quer ver uma coisa? Versículo 1, Paulo prisioneiro. Versículo 9, ele fala: prefiro fazer um apelo, eu, Paulo, já velho, agora sou prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo 9. Versículo 13, ele fala assim: gostaria, ajudasse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. E versículo 23, são 4 vezes. Versículo 23, ele fala assim: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo. Presta atenção. Paulo, ele estava preso, mas ele sabia que existe um motivo para ele estar preso. Existia um propósito para isso. Ele estava preso por ordem do Império Romano. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos. Ele estava sendo julgado por isso. Mas Paulo tinha consciência de que o verdadeiro motivo não era as pretensões de César, e sim, ele era prisioneiro porque estava servindo a Deus em um propósito. Ele não estava ali por acaso. Paulo era prisioneiro de Jesus Cristo, pois ele tinha um ministério específico naquele lugar. Tanto é que ele escreveu, pelo menos nesse segundo momento de prisão, pelo menos 4 cartas. Pelo menos 4. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele tinha um propósito. Ele não estava ali porque César queria, porque o Império Romano queria. Óbvio que isso foi ordem do Império, mas ele tinha consciência do seu propósito. E o seu propósito não poderia se rebaixar ao que os homens pensavam. Quando ele tem consciência do propósito dele, ele vai para a prisão não como um pobre coitadinho, ele vai para servir e ganha vidas, inclusive Onésimo. Aplicando para a gente, muitas vezes nós nos encontramos também em situações adversas, mas quando eu tenho consciência do meu propósito, eu não me deixo abalar. Eu preciso entender que aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, pela causa do Evangelho, é maior do que qualquer coisa. Eu preciso entender o meu chamado e ter consciência do meu propósito. A unidade passa por ter consciência de propósito. Um outro detalhe que eu acho interessante é que Paulo, ele estava preso em uma casa alugada, era uma prisão domiciliar, por assim dizer. Ele poderia receber algumas pessoas, tanto é que ele enviava cartas através dessas pessoas que estavam visitando. Ele estava aguardando o julgamento, mas ele tinha acesso. Ele estava preso, aguardando o julgamento, mas não se deixou abater, pelo contrário, pelo seu propósito, pelo seu ministério, pela sua consciência, ele usou esse tempo confinado para orientar os seus amigos, para aconselhar a igreja através de visitas que ele recebia e de cartas. Ele aproveitava toda e qualquer situação. Como eu falei, ele escreveu 4 epístolas naquele lugar. Ele não se deixou abater e tinha consciência do seu propósito. Ele estava unido com a igreja do Deus vivo. Aqui entra algo especial, ainda falando do prisioneiro Paulo de Cristo Jesus, é que quando ele se apresenta como um prisioneiro, ele se coloca de lado, ou em pé de igualdade a Onésimo. Esse cara que tinha roubado, esse cara que tinha fugido, esse cara que pela lei, ou pela tradição, ou pela cultura, poderia ser punido, inclusive com a crucificação, Paulo se coloca de lado, de igualdade, cola com ele. Metaforicamente, o Paulo estava cativo de Cristo. E ele entendia que Onésimo foi colocado naquele lugar para que ele, Paulo, cumprisse um propósito. E Paulo estava ali para fazer toda a vontade de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E ele continua falando o seguinte: primeiro,
Para eu viver a unidade no corpo de Cristo, eu tenho que ter consciência do meu propósito. Sabe por quê? Porque senão qualquer cara feia ou qualquer beicinho, eu vou me escandalizar e vou sair do meu propósito, vou sair da igreja, vou parar de fazer o que eu tenho fazendo, vou desistir do meu ministério. Quando eu tenho consciência do meu propósito, nada me abala, porque eu sei em quem eu tenho crido, porque eu sei que aquilo que eu faço terá motivo, não é em vão no Senhor. Para viver a unidade, eu preciso ter consciência do meu propósito. Para eu viver a unidade, segundo, eu preciso considerar o outro. Olha que coisa extraordinária que o apóstolo Paulo faz. Paulo está escrevendo para quem? Me ajudem. Paulo está escrevendo para quem? Filemon. Paulo falando de um assunto pessoal. Aí ele fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o que mais? E o irmão Timóteo. O que é que Timóteo tem a ver com isso, macho? Paulo estava ensinando a igreja a considerar o outro. Timóteo aqui, ele é mencionado como um gesto de consideração, de humildade do apóstolo Paulo. Mesmo sendo uma carta de cunho pessoal, íntimo, da família de Filemon, o apóstolo fez questão de exaltar o serviço que o próprio Timóteo vinha fazendo pelas igrejas. É extraordinário o que o Paulo faz aqui. Timóteo está sendo lembrado e recebendo consideração a partir do ministério do apóstolo Paulo. Outra coisa que eu acho fantástica é que o apóstolo Paulo, pensando na unidade, na igualdade, na caminhada, jornada cristã, ele fez boas amizades. Paulo não estava só naquele lugar. Ele tinha um amigo chamado Timóteo. As amizades devem ser constantes na vida de todo cristão. Não podemos estar sozinhos. Em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus envia os seus discípulos só que ele envia de 2 em 2. De 2 em 2. Eclesiastes capítulo 9, se eu não me engano, vai falar sobre a gente está junto. Bota aí, por favor, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, só para a gente entender. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem alguém para ajudar a levantar. Paulo sabia disso, porque ele tinha sido treinado no Evangelho. Jesus falou: vão e vão de 2 em 2. Eclesiastes nos ensina que eu preciso ter amigos. A Bíblia Sagrada fala que tem amigos mais chegados do que irmãos. A amizade verdadeira e genuína é vital para o desenvolvimento cristão. Para eu alimentar a unidade cristã, eu preciso ser amigo de verdade. Observação nesse texto, aliás, nessa história, é que Paulo tinha muitos colaboradores. O próprio Timóteo era um colaborador. Lucas, quem lembra? Atos, Lucas que escreve, ele fala muito da sua participação no ministério do apóstolo Paulo. Priscila e Áquila, né? Tíquico, o próprio Onésimo, que depois se torna pastor da igreja de Éfeso. Romanos 16, Paulo vai falar sobre relacionamentos, é a coisa mais linda, ele vai citar cada um. Para que eu vivencie a unidade na igreja, eu preciso valorizar a verdadeira
amizade. Aí ele continua, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ele valorizando e considerando os outros. Aí ele continua, a você, Filemon. Quem é Filemon? Já falei aqui. Filemon era um cristão de Colossos, rico, notável, tinha escravo, pelo menos um, talvez mais, eu acredito que mais. O nome dele significa aquele que ama, aquele que ama. E é interessante porque esse nome tem todo o sentido para o desenvolver, o desenrolar da epístola. Por quê? Porque o amor e a compreensão de Filemon foram destacados pelo apóstolo Paulo nos versículos 4 a 7. Paulo fala sobre isso. Paulo vai dizer que intercede por ele, sempre lembrando nas suas orações, intercede e faz destaque do seu amor, na maneira que ele vivia, que ele amava e apoiava os irmãos. Isso demonstra para mim e para você a necessidade de nós seguirmos o exemplo prático de servir, de considerar, de olhar com humildade para o outro. Não nos acharmos maiores. Pelo contrário, o Evangelho me ensina que eu diminua. O Evangelho me ensina fazer o outro, dar valor ao outro, o devido valor ao outro, considerar o outro. Filemon, mas ele continua, e aí sim, me encanta o segmento do que Paulo fala. Primeiro ele fala, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, não era do Império Romano, era de Jesus. E a Timóteo, ele considera Timóteo pelo que Timóteo fez pela igreja. E a Filemon, este camarada que recebeu, era o destinatário principal e primário da carta, e ele continua. O que é que ele fala mais? A Filemon e a irmã Áfia. Eu lendo isso, eu achei assim, fabuloso. Áfia era a esposa de Filemon. Alguns estudiosos vão pensar diferente, mas o contexto geral, assim, a maioria dos pensadores entendem que Filemon era o dono da casa, Áfia era a esposa de Filemon. Eu acho fabuloso porque nós colocamos na nossa cabeça que o cristianismo, ele é machista. Nós colocamos na nossa cabeça que o evangelho é machista. Deixa eu te falar uma coisa. As mulheres passaram a ter valor e destaque quando os ensinamentos cristãos passaram a ser espalhados. Acontece que, sei lá, século XV, XVI, as coisas começaram a complicar de novo, mercantilismo, e os escravos voltaram a aparecer, justamente quando o pensamento humanista passou a ser exaltado. As mulheres receberam vez e destaque no cristianismo, com o cristianismo. E Paulo aqui mostra isso, não só aqui, ele fala Priscila e Áquila, ele vai falar da mãe e da avó de Timóteo, o Senhor Jesus fala de várias mulheres que serviram no seu ministério, e agora Paulo exaltando Áfia, não o dono da casa, mas a dona, ou a esposa de Filemon. É extraordinário quando eu vejo em algumas versões que Paulo fala a amada, quando ele fala Filemon, amado cooperador, e a irmã Áfia, amada também, amada irmã Áfia, que era esposa, e tinha um objetivo claro de como Onésimo seria recebido. Quando ele fala só com Filemon, talvez a ideia de recebimento de Onésimo seja mas ele fala também com Áfia, pensando na maneira como ele seria recebido, por ela também. Primeiro, exalta aquela mulher, valoriza o ministério feminino, valoriza a maneira como ela liderava também
No cristianismo, as mulheres foram tratadas com destaque em igualdade com os homens. Aqui eu queria desafiar a igreja que duas coisas. Primeiro, não faça com que a mulher seja além do que ela foi chamada para ser. E não faça com que a mulher seja menos do que ela foi chamada para ser. Mulher tem destaque. A gente sabe, nas igrejas, o ministério das mulheres é fortíssimo. Ministério de oração, ministério de intercessão, de apoio. Então, que a gente possa valorizar isso também. Eu vejo o apóstolo Paulo falando de Timóteo, mas também considerando Áfia, além de Filemon, valorizando a mulher no ministério. Não para por aí. Paulo vai falar de Arquipo. Ele fala, a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Arquipo era filho do casal Filemon e Áfia. Ele fala companheiro de lutas. Companheiro de lutas traz o sentido de soldado. A gente louvou aqui. E a ideia era essa. Paulo estava transmitindo a ideia para Arquipo, dizendo o seguinte: não desista até cumprir a sua missão. O nosso general, o comandante-geral, que entregou o propósito, espera que você seja fiel. Bota aí Colossenses capítulo 4, versículo 1. E nós vamos ver quem era Arquipo em Colossos. Colossenses capítulo 4, versículo... Bota 17, esqueci, ó cara. Tá aí. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Arquipo, provavelmente, era o pastor da igreja que se reunia na casa de Filemon. Filemon, o dono da casa, uma casa grande, provavelmente. Áfia, a esposa dele, que Paulo dá destaque, valoriza e considera a mulher. E Arquipo, provavelmente filho do casal e pastor, líder, ministro daquela igreja que se reunia naquela casa. Paulo não era soldado romano. Arquipo também não. Mas a ideia, como eu falei, era uma convocação para cumprir a sua missão ordenada pelo comandante. Mas eu estou falando de consideração, ou considerar o outro, sim ou não? Vocês estão comigo, né? Amém. Mas olha que massa o que Paulo faz. Arquipo era jovem, tá? Talvez seus 30 anos, no máximo. Só que a visão de Paulo vai para além disso. Ele não estava simplesmente olhando para aquele fato. Ele estava olhando para as próximas gerações. Abre aí em Atos capítulo 20, versículo 4. Atos capítulo 20, versículo 4. Paulo dava total importância aos jovens. E ele fazia questão de envolver os jovens no ministério. Olha que legal. Paulo estava nesse contexto aí de Atos capítulo 20, acompanhado por 7 jovens, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Paulo tinha costume de treinar os jovens. Tito, Timóteo, esses 7 aí. Abre aí, nós estudamos isso ontem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo se preocupava com os jovens, mas não somente com os jovens, ele se preocupava com as próximas gerações. Olha o que ele vai falar para o pastor Timóteo. E as palavras que me ouviu dizer, Timóteo, na presença de muitas testemunhas, confia
a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outro. Paulo não ensinava somente para uma geração. Ele ensinava para que essa geração aprendesse e soubesse ensinar as outras. Ensina para homens que possam ensinar as próximas gerações. Paulo olhou para Arquipo e falou de Arquipo aqui, porque também não faz sentido se a carta era para Filemon, mas ele exalta também Arquipo, porque olha para as próximas gerações. Bota aí em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 4 e 12, 2 Timóteo vai dizer assim: envio Tíquico a Éfeso. Tíquico provavelmente foi o substituto do pastor Timóteo na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. Era jovem, lembra? Atos capítulo 20, versículo 4, treinou aquele povo, chegou uma hora que falou: Timóteo, vem para cá e vem depressa, porque eu já enviei Tíquico a Éfeso, substituindo o pastor Timóteo naquela localidade. Atos capítulo 12, versículo 25. Atos capítulo 12, verso 25. Tendo terminado a missão, Paulo e Saulo voltaram para Jerusalém, levando consigo quem? João, que é o mesmo Marcos. João também chamado Marcos. João Marcos tem uma história massa demais. Jovem, Paulo, ele era primo ou sobrinho de Barnabé, o texto vai falar que era primo de Barnabé, e aí Paulo treina aquele camarada para viajar junto com Barnabé. A primeira viagem missionária vai Paulo, Marcos e Barnabé. Só que no meio da viagem, Marcos, jovem, desiste. Não, vou não, cara, não é para mim não, volta. Existe um atrito entre Paulo e Barnabé. Quando eles retornam, existe um concílio para definir como é que vai ficar a situação, e Paulo fala com ele: não viajo mais. Barnabé, beleza, eu viajo com ele agora, e Paulo viaja com Silas. Mais na frente, Marcos ajuda Pedro, Marcos escreve um livro maravilhoso, o evangelista Marcos, segundo o livro do Novo Testamento, e no final da história de Paulo, ele fala: Timóteo, chama Marcos também, porque ele me é muito útil ao ministério. Paulo não olhou só para aquele momento, só para aquele contexto, ele olhava lá na frente. Paulo tinha um intuito, Paulo tinha um objetivo: formar bons discípulos de Cristo Jesus para continuar a propagação do Evangelho e para a edificação da igreja. Deixa eu fazer um apelo para a igreja. Valorizemos os nossos jovens. Por mais que você ache que não tem muito para onde ir, mas não somos nós quem decidimos. O apóstolo Paulo falou: tá não, para o Marcos não, quero não. Mas o Espírito Santo de Deus capacitou aquele jovem, a ponto de no final da sua vida, o apóstolo Paulo falar: ele é útil ao meu ministério. Lucas e Mari tiveram um desafio grande aí, liderar jovens da ICHJ. Passaram o bastão para Elias e Carol. Que vocês possam entender, e assim como Paulo, olhar lá na frente, que vocês não estão simplesmente capacitando, treinando, conversando com os jovens de hoje, mas com as próximas gerações. E que a igreja, ICHJ, possa olhar dessa forma também, como Paulo olhava para os jovens, com um olhar especial, porque o futuro a Deus pertence. Ele é que capacita, Ele é que trata, Ele é que cuida. Paulo continua, ele fala: sou prisioneiro de Cristo Jesus, não do Império Romano. A Timóteo, por consideração, humildade. A Filemon, que deveria ouvir as instruções em relação a Onésimo. A Áfia, esposa de Filemon, considerando as mulheres também. A Arquipo, o ministro, o pastor da igreja, considerando e valorizando os jovens, mas continua dizendo: e a igreja que se reúne com você na sua casa.
e a igreja que se reúne com você na sua casa. Os destinatários dessa carta não eram simplesmente uma família cristã, era também a igreja que se reunia na casa deles. Eu falei aqui no começo, tanto é que essa epístola tornou-se canônica e faz parte da Bíblia, porque a igreja recebeu muito bem essas instruções. O que eu percebo é que, Paulo fala aqui, ela deveria ser lida para todos os irmãos daquela comunidade. Por quê, pastor? Porque dessa forma, eles aprenderiam a como colocar em prática o amor, o perdão e a igualdade, que são características da unidade cristã. E para finalizar, o terceiro ponto, para vivermos a unidade cristã, além de termos consciência do propósito, aquela que nos dá motivo para continuar, além de considerarmos os outros, ou termos consideração pelos outros, para que a unidade seja vivenciada, eu preciso reconhecer o Deus Trino, tê-lo como exemplo, entender que a unidade verdadeira vem de Deus. Versículo 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A comunhão, a unidade, sempre vai ser um desafio para a igreja, sempre, sempre. Mas nós devemos olhar isso como um foco, como objetivo, com total atenção, pois é um pedido do próprio Senhor Jesus. Bota aí João, capítulo 17, versículo 20. Olha o pedido de Jesus ao Pai, olha o que ele fala para o Pai. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dele. Verso 21. Para que todos sejam unidade, sejam uno, que não se divida. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade que nós buscamos viver vem de Deus. E nós temos uma responsabilidade. Qual é, pastor? Viver a verdadeira unidade, para que o mundo perceba que Jesus foi enviado pelo Pai, que existe um propósito em Cristo Jesus. Nós queremos viver como igreja se degladiando, brigando. Será que as pessoas que estão lá fora olham para a igreja e falam, realmente a negada aí é show? Ou vão dizer, misericórdia, eu que não quero participar de um negócio desse. Que nós possamos vivenciar a unidade, para que as pessoas olhem e falem, caramba, que massa. Eu quero fazer parte disso, porque eu vejo que existe algo diferente aí. Repito, sei que é um desafio, mas é uma necessidade nossa. Todos os destinatários são saudados com a graça e a paz de Deus, é o que o Paulo fala aqui. Essas bênçãos têm origem na unidade perfeita. Qual é a unidade perfeita? O nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Concluindo, que possamos, baseados no amor divino, que foi recebido, que possamos desenvolver a nossa maturidade cristã, vivendo a unidade com nossos irmãos. Vou fazer apenas 3 aplicações. Primeira aplicação, saiba o propósito de ser igreja. Saiba o propósito de ser igreja. Saiba. A obra de Deus não vai avançar, meu povo, se cada qual pensar em si, se cada qual pensar no que quer, se cada qual pensar mais em seus interesses
do que na glória de Deus. Saiba, tenha consciência do propósito de ser igreja. Segunda aplicação, considere os outros. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos uns dos outros, sim ou não? Já pensou se fosse só louvor aqui? Não ia rolar. É massa, é bom, mas é preciso o pregador, mas é preciso o diácono, mas é preciso o presbítero. Ninguém faz nada sozinho. Paulo poderia ter falado, eu estou aqui, Filemão, estou escrevendo. Ele fala, não, Timóteo. E quando ele vai finalizar, ele fala, tem uma turma aqui comigo. Tem mais gente aqui comigo. Eles também te saúdam. A obra de Deus deve ser realizada em unidade. E terceira aplicação, busque maturidade. Em outras palavras, cresça. Não queira ser menino para o resto da vida, não, espiritualmente falando. A igreja primitiva tinha problemas para serem resolvidos, e muitos problemas. Nós vimos aqui, esse aqui era apenas um problema que precisava lidar, que precisava resolver. Mas a dificuldade não está nos problemas que existem na igreja, que existem. A dificuldade não está nesses problemas. A dificuldade está na falta de maturidade e de procedimento cristão para resolver esses problemas. Portanto, cresça, busque maturidade cristã.